eu sou Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos fazer um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Um capítulo desse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro faz parte daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, né? Psicografado lá por André Luiz, através da mediunidade Chico Xavier. Muito bons os livros, todos são muito bons, né? No nosso canal aqui também a gente tem vários vídeos falando daquele livro Libertação. Então a gente estuda dois livros nesse canal, né? O livro Libertação e o livro Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade, a gente vai fazer hoje o capítulo 5, Assimilação de Correntes Mentais, que é o que a gente vai estar conversando um pouco nisso aí. Bom, lembrando sempre a questão de ajuda na divulgação das mensagens espirituais, né? Auxilia a transmitir esse conhecimento para ficar mais fácil até auxiliar nessa transição planetária que a gente está no meio dela ainda, né? Porque a partir do momento que as pessoas começam a entender que tudo que a gente faz tem consequências, entender, acreditar nisso, as nossas atitudes vão como que se remodelando, né? Fazendo a nossa reforma íntima, modificando de acordo com as leis de Deus. Então ajude a divulgar essas mensagens, né? Coloque nas suas redes sociais, divulga. Então tá, vamos fazer aqui então o capítulo 5, Assimilação das Correntes Mentais. Eu fiz uma espécie de resumo, em cima disso aí a gente vai lendo os resumos e vai fazendo os comentários. É sempre muito interessante a pessoa ler, estudar o próprio livro, né? O próprio livro Nos Domínios da Mediunidade. É sempre bom ler. Então vamos lá. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto aos médiuns que estariam de serviço. Clementino avançou em direção de Raul Silva, perto de quem se postou em muda reflexão. Logo após, Aulos convidou-nos ao psicoscópio e, graduando sob nova modalidade, recomendou-nos acurado exame. Foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob aspecto diferente. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. Então, vamos pensar um pouco por aqui, né? Primeiro que tem toda uma equipe espiritual trabalhando. Então, cada um com a sua tarefinha, já vai desde mais cedo, já cuidando, preparando o ambiente. No caso aqui, o dirigente responsável, mais responsável, quer dizer, com mais evolução, ele chegou faltando 2 minutos para atividade, mas é porque também já estava tudo pronto, né? Os outros trabalhadores já tinham preparado tudo. Então já chegou na hora de estar começando. Eles não têm tempo a perder. De acordo com a programação que é feita, eles vão naqueles horários ali e pronto, porque tem outras coisas para fazer. Não fica parado. Quem é mais evoluído não fica parado. Eles têm de ficar quieto, preguiça, isso aí é questão de espírito atrasado mesmo, né? Então, e esse outro detalhe, né? Colocar diversas entidades ao lado dos médios que estariam em serviço. Então como é uma equipe que trabalha regularmente, já se sabe quem que é os médios que vão trabalhar, e a hora de acontecer esse trabalho, eles já vão aproximando os espíritos de acordo com a característica do médium, para poder realizar esse trabalho aí. Então, o Clementino, né, já se aproximou aqui do Raul Silva. Raul Silva é o dirigente físico encarnado, né? E o Clementino aqui é o desencarnado, é o mentor, né? Já chegou para auxiliar na questão da transmissão das informações. E essa questão do psicoscópio é uma espécie de aparelho que consegue analisar o nível energético de sentimento, emoções de cada pessoa debaixo da sua análise ali, né? Bom, então vamos mais um pedaço. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular. E justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica
oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne, mora numa cidade atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele, músculo, representam materiais que se aglutinam em si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituindo-lhe vestimenta temporária segundo as condições em que a mente se acha. Então vamos pensar aqui também, né? Sistema nervoso, a partir do momento que o pessoal vai se preparando para o trabalho mediúnico, vai fazendo as orações ali, a abertura e tal, só de estar ali já se colocando à disposição, ele já vai recebendo um certo tanto quanto de energia, né? E essa energia começa a refletir no sistema nervoso, os núcleos de glândulas, os plexos, né? E de certa forma até produzindo assim uma luz, uma luminescência particular. Particular quer dizer que cada médium, cada pessoa que está participando do trabalho, ele vai reagir de uma forma. A luz que vai brotar dele vai ser com características próprias, de acordo com a sua evolução. As evoluções não são semelhantes. As pessoas que participam do grupo não têm todas a mesma evolução. Isso varia demais da conta, de acordo com o know-how, de acordo com as experiências que teve no passado, com as diversas reencarnações, varia de um monte de jeito. E aí ainda coloca aqui que nos estudos mediúnicos tem que levar em consideração que o espírito atua diretamente no corpo, né? Formado assim por empréstimo, recursos tomados de empréstimo, né, ao ambiente do mundo. O corpo acaba sendo um objeto, um recurso utilizado pelo espírito para desenvolver, né, na sua evolução. E tem assim muita energia, né? Se a gente for lembrar dos dois livros lá, José Lacerda de Azevedo, ele comenta, fez cálculos, fórmulas, utilizou lá um monte de recursos para calcular a energia produzida por uma pessoa de 75 quilos, né? Então ele fala lá que essa pessoa de 75 quilos conseguiria produzir energia para satisfazer o estado do Rio Grande do Sul por 162 anos, parece. Claro que naquela época, hoje aumentou demais da conta, mas uma pessoa só, olha o tanto de energia que produz. Então, num trabalho mediúnico, são várias pessoas, cada uma produzindo muita energia, e essa energia, esse ectoplasma que são produzidos também nesse trabalho mediúnico, essa energia é utilizada pela espiritualidade para poder acalmar, para poder diminuir a dor dos espíritos que estão chegando, né, dos sofredores, para poder até reconstruir. Está faltando muitas vezes uma perna, um braço, o cara sofreu um acidente, está desfigurado ainda, está imobilizado de alguma forma. Então essa energia serve para reconstruir isso aí, reconstruir o corpo astral. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-lhe mais humanizado, quase obscuro. O benfeitor espiritual que ora nos dirige, acentuou nosso instrutor, afigura-se-nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo a posição de Raul. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, a maneira do musicista emérito, manobrando respeitoso um violino de alto valor, no qual conhece a firmeza e a harmonia. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares, expressões essas que Silva transmitiu igualmente em voz alta, imprimindo-lhes diminutas variações. Então vamos pensar aqui, né? Clementino era o mentor espiritual, o Raul Silva era o dirigente físico.
Então, na hora de fazer a abertura, a preparação ali, o irmão Clementino ele se aproxima, coloca a mão na cabeça, na fronte do amigo, mas para poder ter essa sintonia, ele, como sendo um espírito mais evoluído, ele acaba tendo que diminuir um pouco a vibração, e o Raul Silva acaba elevando um pouco a sua vibração através da oração, para poder ficar mais fácil de se comunicar, para poder ficar mais fácil do Clementino auxiliar o Raul Silva na transmissão das informações aí. Quem auxilia quem, né? Pois é. Então, acaba que acontece sempre isso, né? Os mais evoluídos dão uma diminuída na sua energia, na sua vibração, e os trabalhadores, através da oração, da atitude, do seu comportamento, do seu tipo de vida, uma série de questões, porque isso não é só dentro do trabalho mediúnico, porque não adianta o cara, no trabalho mediúnico, ser um santo, mas fora do trabalho mediúnico, aprontar diversas situações esquisitas aí, né? Não adianta isso aí, não. Bom, mais um pedacinho aqui. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Desejavam investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico e observei então todo o busto, inclusive os braços e mãos, sob vigorosa onda de força, a eriçar-lhe a pele num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. Acompanhando minha análise, o assistente explicou: o jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se no sistema neurocerebrino com a energia elétrica da usina emissora, que atingindo a lâmpada se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. Então vamos tentar digerir um pouco, né, isso aí. Primeiro, essa questão dos fios de luz brilhante, ligavam os componentes da mesa. Então acaba que se forma uma corrente com aquelas pessoas. Fala mesa aqui, mas hoje em dia não precisa nem de mesas. Você sentar em círculo ali, os componentes já estão ligados através desses fios brilhantes aqui, fios de luz brilhante, já estão ligados até pela questão da afinidade, do compromisso com a tarefa, de acordo com a fé também, né? E aí, André Luiz, analisando com o psicoscópio, ele ia vendo essas variações de energia passando pelo rosto, nas mãos, nos braços, e muitas vezes até como que levantando os cabelinhos, né, dos braços, assim, eriçando. É a energia que está passando por ali, né? E aí ele ainda esclarece, o jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva como uma corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Quer dizer, a energia do Clementino acabava como que, entre aspas, acendendo a energia do Raul Silva, né? Melhorando essa energia, melhorando a percepção, a intuição, melhorando isso tudo aí de acordo com essa sintonia. E o problema da voltagem? Olha aí, e o problema da voltagem? Indaguei curioso. Não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhes as possibilidades. Tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Os confrontos de aulas sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera luz na lâmpada e ali o contato espiritual de certo, segundo inferíamos, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva na feição de palavras e raios luminosos.
Então vamos de novo. E essa questão da voltagem? Quer dizer, não é todo médium que consegue receber energias diferentes, né? Cada um consegue receber até um certo tanto de energia. Então essa questão da voltagem ela é analisada também. E aqui fala que o Clementino, que é o mentor, ele consegue graduar essa questão energética, quantidade, potência ali, de acordo com a capacidade do Raul. E também de acordo com o ambiente que o cerca, né? Então isso tudo vai interferindo. O próprio Clementino tem a sua energia e ele vai liberar essa energia de acordo com a condição, as características de Raul Silva e de acordo também com o ambiente espiritual ali, ambiente mediúnico, da reunião mediúnica que está acontecendo naquele momento. E essa outra frase é porreta, né? Cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Então, de acordo com a estrutura do médium, ele vai ter condição de receber mais ou menos energia. Se ele é um cara que trabalha mais no bem ou não, né? De acordo com as características mesmos. E esse contato espiritual acaba que improvisa, estimula as forças do próprio Raul Silva, né? E essa energia sendo transmitida vai gerando assim, vai facilitando a intuição e vai saindo através das palavras, da energia desse Raul Silva aí. Aí o instrutor ainda orienta, né? A lâmpada em cujo bojo se faz luz arroja em si mesmo os fotônios que são elementos vivos da natureza a vibrarem no espaço físico através dos movimentos que lhes são peculiares e nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideias radiantes, lança fora de si os princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então vamos dar uma pensada nisso aqui também, né? Os mundos atuam uns sobre os outros. Se a gente for pensar isso de diversas maneiras aqui, primeiro vamos pensar essa questão de planeta, de mundos, né? Então, o planeta Terra acaba atuando em cima com relação ao planeta Marte, Júpiter, Mercúrio, Vênus, os outros planetas do nosso sistema solar, por questão de magnetismo, de energia, essa ligação com o núcleo, né, que é o Sol. Então, um acaba interferindo no outro. Se um sair da sua rota, da sua trajetória ali magnética, ele pode acabar colidindo com outros, provocando a destruição, inclusive, desses mundos aí. Então, quando fala assim que os mundos atuam sobre os outros, mas também ele destaca aqui que as almas influenciam-se mutuamente, por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então, a gente produz a nossa energia, a minha energia, por exemplo, vai atuar com relação à energia de outra pessoa que estiver perto, vai atuar com relação a espíritos que estiver perto, e acaba que um vai influenciar o outro com essa energia, esse magnetismo que vai estar rodando por aí, né? Assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhe as unidades atômicas, o campo da mente oferece largas ensanchas ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com características e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de lhe definir as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria diferentes coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita, né? Compreendia desse modo, mais uma vez, e sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos,
escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades, em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. Então, cada um, a gente se sente meio que atraído, a gente é atraído de acordo com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, né? Então é uma questão simples ali de sintonia. Aquela nuvem de testemunha que Paulo de Tarso fala que está em volta da gente, quem é que faz parte dessa nuvem de testemunha? Isso depende do nosso tipo de vibração. Que tipo de espírito, encarnado ou não, que a gente atrai para nosso meio, né, como testemunha, formando essa nuvem de testemunha. Isso vai depender do tipo de vida que a gente leva, né? As coisas que a gente pensa, fala, faz, age. Isso que vai identificar a nuvem, a qualidade, o tipo de nuvem de testemunha que a gente tem ao nosso redor. Isso tanto faz dos encarnados mesmo, os nossos grupos de afinidade, de amizade e tal, como dos desencarnados, né? Nosso orientador, atento aos objetivos de nossa permanência na casa, chamou-me a novas observações. Repararam na comunhão entre Clementina e Silva no momento da prece? E ante a nossa expectação de aprendizes, continuou, vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Para clareza de raciocínio, comparemos a organização de Silva, nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor, quais os que conhecemos na Terra, nos domínios da radiofonia. A emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior. Primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas, sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso, a desempenhar o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí num átomo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores, semelhante a milagroso teclado de eletroímãs, ligados uns aos outros e em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais, que determinam vibrações criativas através do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora e a boca por valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés, ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos, que trabalham na feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas sob o comando direto da mente. Então, se a gente for dar uma pensada aqui nessa situação, o corpo humano ele foi construído assim quase que para servir também de intermediário, né, para facilitar que o mundo espiritual atue no mundo físico. Ele está preparado, foi construído de tal maneira que, havendo essa questão da sintonia, né, o ser humano, o corpo vai captar essas energias e utilizar os recursos que já são preparados para isso, para colocar para fora as ideias dos espíritos, né, através dos médiuns que são os intermediários. A gente pensa que não, mas o corpo humano ele é um poderoso instrumento, né, de Deus, muito bem criado, tecnológico, com muitos recursos, né, muitos recursos. O cérebro é um computador poderoso. A elucidação não podia ser mais simples, olha aí, hein? Contudo, ofereceu oportunidade a mais amplas indagações. Temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Perguntou Hilário com interesse. Não tanto, adiantou o interlocutor. O pensamento que nos é exclusivo flui incessantemente de nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas, que nos são particulares, e usamos normalmente acionando os recursos de que dispomos.
Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se nos incorpora à cabeça, ponderou meu colega intrigado. Sua afirmativa carece de base, exclamou o assistente. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança. De vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Então, vamos dar uma outra pensada aqui, né? Porque a gente recebe, a gente está envolvido a todo momento, né, por influências positivas e influências negativas, a todo momento. E acaba que você, pelo seu tipo de vida, comportamento, pensamento, atitude, você vai, de certa forma, selecionando aquela intuição que você quer seguir, né? Aquela perguntinha do Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos nos influenciam? A resposta, né, que sim, na verdade são eles que vos dirigem. Então a gente recebe a todo momento influências boas ou negativas. E a gente vai selecionando o que é de bom aí, o que a gente escolhe. A gente escolhe aquelas ideias que estão de acordo com o nosso pensamento, com a nossa vibração. A gente escolhe. Consequentemente, a gente acaba escolhendo aquela nuvem de testemunhas desencarnadas ou encarnadas que fazem parte da nossa vida constantemente aí, né? A gente pode observar uma outra situação que é assim: o pensamento sendo nosso ou sendo de outro, você vai dar uma analisada se aquele pensamento presta. Se ele não prestar, você descarta, mesmo sendo seu, mesmo sendo de qualquer um. Não prestou, você descarta. Prestou, você dá uma atenção ali em cima daquele pensamento, daquele raciocínio, né? Bom, em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, de vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria, para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados, que constitui fácil acomodação, com menor esforço. Basta, no entanto, nos aperfeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante, ao hábito de discernir para compreendermos onde se situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes mentais que passamos a assimilar. Então nós somos assim que nem uma antena de celular, né? Você emite vibrações, energia, e recebe vibrações, energia. Você está emitindo e captando vibrações a todo momento. Aí entra a questão do tipo de vida que você leva, né, gente? À medida que você vai passando pela famosa reforma íntima aí, a sua vibração vai melhorando, vai se elevando, qualificando, e você passa a atrair espíritos de luz, espíritos melhores, né? Se você pensa, fala, faz coisas boas, você vai atrair os espíritos bons para o seu lado. Se atraindo os espíritos bons, que são luz, você acaba espantando as trevas de perto de você, aqueles espíritos que ainda insistem em combater as políticas do Cordeiro, né? Você vai afastando eles. Você traz a luz, você espanta as trevas. Eles não gostam de ficar com esses espíritos mais elevados, né? Então é uma questão também de escolha, de discernimento, de você trabalhar em cima disso. A evolução a gente conquista trabalhando. Lembrando sempre daquela diretriz, né, do Evangelho: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, né, desenvolver as virtudes, combater os vícios. Amai-vos é trabalho no bem. Instruí-vos, utilizar todos os recursos que a gente tem hoje, que são muitos, para aprender, para estudar, ler livros, ouvir palestra, participar de curso, treinamento, um monte, e trabalhar no bem, né? Uma coisa sem a outra não funciona muito bem. É como se a gente tivesse duas asas, o amor aqui e o conhecimento. A gente precisa das duas asas para a gente evoluir como espírito.
E é uma construção diária, não é uma coisa que você consegue assim, a evolução você não dá saltos. É degrauzinho por degrauzinho, cada dia você vai conquistando isso aí. Cada dia você vai conquistando isso. Depende de você, né? Depende de você, do trabalho que você vai fazer. Amai-vos e instruí-vos. Hilário pensou alguns instantes e, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizer importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade, como nos dramas cotidianos. Sim, acentuou o orientador, agora preocupado com o tempo de nossa palestra. Que a nossa palestração consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim ao redor de nossa alma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis, né? E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos de andamento, ajuntou: estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que nos entesouram em nosso próprio favor para sempre. Então, a mediunidade em si é uma questão assim, todo mundo tem, né? Todo mundo tem condição de sentir as vibrações do mundo espiritual. Alguns vêm de uma forma assim, mais ostensiva, porque tem certas tarefas a ser realizadas, né? Então, vem com um determinado talento para você, que é médium, utilizar daquele talento para se auxiliar e auxiliar o próximo. Mediunidade é uma coisa normal, não é uma coisa diferente assim, mas significa também responsabilidade. Junto com o conhecimento, junto com o talento, vem a questão da responsabilidade. O que você vai fazer com essa mediunidade, né? E um detalhe interessante que ele fala aqui também no finalzinho: estudemos trabalhando. Esse negócio de ficar achando que não vou estudar, vou me preparar, depois que eu estiver preparado é que eu vou começar a ajudar, esse negócio não funciona muito bem não, porque a gente demora muito para estudar. Não tem estudar tudo, que jeito você vai estudar tudo, né? Então, à medida que você vai estudando ali, você vai colocando em prática, vai melhorando, vai trabalhando, vai se tornando de certa forma espírita. Quem é que pode falar que é espírita, né? No Evangelho diz lá: reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para vencer as más tendências. Então, se você estiver se enquadrando dentro desse quesito aí, você já pode até ser considerado espírita. Lembrando sempre também a questão do amai-vos e instruí-vos. Isso é uma diretriz que a gente tem que colocar na nossa vida, de questão de evolução. Amai-vos, trabalhe no bem, desenvolva as virtudes, combata seus vícios. Instruí-vos, procure maneiras de aprender, de melhorar, de conhecer. Não fica esperando mais não. Passou a época de ficar esperando as coisas cair no céu. Você tem que buscar essas alternativas, né? A gente vai... Ajude a divulgar a mensagem do nosso canal, né? Compartilhe com os amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Se una a nós, daí vamos juntos trabalhando para o futuro, auxiliando na divulgação do conhecimento espiritual. Que essa é uma chave poderosa que ajuda demais a questão da evolução do planeta. Ainda mais nesse momento que a gente está passando de transição planetária, né? Porque se a pessoa tiver o conhecimento espiritual, ela não vai fazer aquela coisa errada. Porque ela sabe que tudo tem consequência, né? Tudo tem consequência. Você plantou um problema, você vai ter que resolver o problema. Você prejudicou alguém, você vai ter que depois conduzir essa pessoa para o caminho certo. Então pense nisso demais da conta. E também, você não paga nada, né? E é importante para o canal.
a questão do like. Dê o seu like, né? Isso ajuda na divulgação do vídeo pelo YouTube. Assista os outros vídeos do nosso canal.